Já deve estar começando. Ok. Então tá. Muito bem, então é isso. Vamos dar início. Assim como a gente já começou a gravar aqui, os demais instrutores possivelmente eles vão entrar para dar um aporte também. Tenham todos uma ótima conferência. Então hoje nós vamos falar sobre projeção astral e as chaves para o despertar da consciência. Então vamos dar início à transmissão. Ok. Qualquer coisa eu vou pedir para os demais instrutores também, se acontecer algum imprevisto, me avise. Aí podem ligar o microfone, porque agora eu não vou ver mais, aí a gente vai entrar na apresentação. Ok. Bom, muito bem. Acredito que estão todos vendo aí o cartaz da nossa conferência de hoje, Desdobramento Astral e as chaves para o despertar da consciência. Então, sem mais delongas, vamos começar. É muito interessante quando a gente tem essa curiosidade ou a gente poderia dizer assim, no mínimo, uma curiosidade. Pode ser que algumas pessoas já tenham mais experiência. Então, a gente parte do ponto zero, que seria, ou do ponto um, quem sabe, uma curiosidade, até aos pontos mais relevantes ou mais aprofundados, a gente poderia dizer assim, sobre esse tema, desdobramento astral. Então, para a gente entender um pouco mais sobre o que é viagem astral, o que é projeção, desdobramento astral, a gente tem que falar um pouco mais sobre as dimensões. Então, basicamente, as dimensões são mundos, a gente poderia dizer assim, em palavras simples, olha só. Mas, em termos técnicos, ou dentro do esoterismo, a gente usa o termo dimensões, ou dimensão, dimensão X, Y, etc. Por exemplo, essa que nós estamos é a terceira dimensão, mundo físico. Então, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre ela. Mas para a gente entender um pouco mais sobre o que é o astral, a gente tem que voltar um pouco e simplificar. Então, a gente vai partir de algo matemático, porque na matemática, a matemática em si, ela é incrível, ela traz coisas sensacionais sobre a nossa própria realidade e as demais dimensões também. Então, a gente vai trazer reflexões sobre isso. Eu acho que são coisas próximas da gente. Olha só, a dimensão zero. O que que seria a dimensão zero? Então, vamos fazer um exercício de imaginação. Vamos imaginar que nada existe, nada. Nós estamos no nada, nada, nada. Tudo vazio. É difícil, né? Pois bem, é necessário muitas práticas de meditação para a gente ter uma experiência desse nada, desse vazio. Mas vamos se esforçar um pouco e, assim, tá, como uma criança, não existe nada. Então, há uma necessidade desse universo, a gente poderia dizer assim, da consciência, Deus, essa força maior, algo no universo de criação. Então, imaginamos que existe, então, um ponto. Então, a criação ela parte de um ponto, essa é a dimensão zero. E a partir daí se começa as manifestações ou algum tipo de criação, algo nesse sentido. Só que o que que é um ponto? Né? Tem um ponto no universo. Ah, tudo escuro tem um ponto branco, ou aqui tudo branco e um ponto escuro. Enfim, o que esse ponto faz? Não faz nada, não faz muita coisa, né? Ele vai de um lado para o outro, ele existe, mas ele em si faz muita coisa. Então, esse ponto, ele necessita se desdobrar, se multiplicar e elevar a sua expressão. Então, a gente começa a primeira dimensão. Então, é como se tivesse um ponto, outro ponto, outro ponto, outro ponto, e fosse infinitos pontos. Então, a um ponto elevado ao infinito se forma uma linha. Então, ok, no nosso universo já existe uma linha. Só que essa linha também não consegue fazer muita coisa, não existe muita expressão nessa linha. Isso aqui é matemática pura, olha só.
Então, essa linha vai para um lado, vai para o outro, mas é eternamente linha. Então, o que acontece? Ela também precisa ser elevada ao infinito. Então, uma linha elevada ao infinito forma a segunda dimensão, que é a dimensão do plano, né? Que é o 2D. É conhecido nosso 2D, o que é? 2D, de dimensões, ou dimensão, né? Então, a segunda dimensão. Então, por exemplo, isso aqui que a gente está vendo na tela do nosso computador ou do celular, ou algo assim, é algo 2D, é um plano. Existe um plano ali, tá? É assim como um quadro, ou como um desenho, como uma pintura que alguém faz em um plano. Então, também, o plano, nesse caso aqui, é o quadrado, mas poderia ser um círculo, um triângulo, etc. Então, ele em si, ele não tem uma espessura, ele não tem uma profundidade. Nos está faltando essa profundidade. Então, claro, a gente está entrando num campo bem simples, porque nós não estamos comentando sobre como que seriam as percepções de um ser da segunda dimensão, da primeira, ou da dimensão zero, como que seria isso, que aí já seria algo um pouco mais complexo. Mas como nós vamos nos atentar às dimensões superiores, então aqui a gente só está dando uma pincelada mesmo. Então, o que é que acontece? Aqui nós temos essas formas geométricas e a segunda dimensão, né, que é a dimensão do plano. E esse plano elevado ao infinito, né, eleva ao infinito. Então, imagina comigo, é como se tivesse um desenho no chão. Então, é só um desenho, é só uma expressão ali da segunda dimensão. Então, se ele começa a se elevar ao infinito, a primeira camada que sai acima, como se fosse uma folha sulfite, ali já é a terceira dimensão. Porque menor que seja a profundidade, já tem uma expressão de profundidade, uma expressão física da terceira dimensão. Então, aí nós temos, né, aqui no caso, cubo, né? Aqui, por exemplo, é uma representação do cubo, tão pouco é um cubo. Se a gente pudesse tirar ele da tela e saísse assim um cubo, aí sim ele seria um cubo, porque ele tem, no caso, a terceira dimensão, tem altura, largura e profundidade, assim como o nosso corpo. Nosso corpo, ele é tridimensional. A nossa realidade, toda a realidade, você olha, é, a sala que a gente vive, a casa que a gente vive, o quarto, a sala, o local que a gente está na terceira dimensão, no mundo físico, porque tem altura, largura e profundidade. Tem essa dimensão, tem essa espessura. Então, voltando àquele exemplo que a gente estava dando, a segunda dimensão é elevado ao infinito, ou se a gente fizesse um quadrado no chão e levantasse esse ali, ele pluf, sai um cubo. Então, ali nós teríamos essa segunda dimensão, o plano elevado ao infinito. Tudo isso aqui cabe na nossa cabeça facilmente. Agora é que começa o ponto que talvez tenha chamado todos vocês aqui, ou a grande maioria, que é aí depois, e a partir daí, e agora, o que que pode acontecer? Então, é, e além do físico? Porque agora a gente começa as outras dimensões. Porque se nós estamos falando de astral, nós estamos falando de dimensões superiores. Então, é uma realidade superior, uma percepção diferente, um mundo diferente, cheio de possibilidades. Então, a gente tem que tentar entender isso. E a gente parte do intelecto. Nós iniciamos com o intelecto. E, lógico, o melhor de tudo seria interagir com esses mundos ou com essas dimensões. Então, o que deveria ser a quarta dimensão? Então, na terceira dimensão, ou seja, se nós elevamos o nosso corpo ao infinito, infinitos nós, assim, e nós sairíamos nessa quarta dimensão, que aqui nós colocamos, né, da terceira dimensão, sólido, tem altura, largura e profundidade. Mas a quarta dimensão, que é o que nos interessa agora nesse momento. O que que seria essa quarta dimensão? São os hipersólidos. Ou seja, existe o sólido, nós, por exemplo, e os hipersólidos, que é elevado ao infinito. Seria uma espécie de tempo como coordenada de espaço.
Então, como que seria esse tempo como coordenada de espaço? O tempo é uma lei da terceira dimensão. Ele rege a terceira dimensão. Mas nós não interagimos diretamente com o tempo ou com a estrutura do tempo. Nós somos submetidos ao tempo. Então, seria mais ou menos assim, como se essa realidade, o tempo, nós víssemos como quadros ou como fotos. Assim como as fotografias antigamente se revelavam, algumas pessoas revelam ainda as fotografias, enfim, tem as fotografias ali. E o cinema antigo, o que era? Nada mais era que um monte de fotografia ligada uma na outra, que é chamado aquele rolo de filme. Então, na terceira dimensão é como se nós víssemos somente a fotografia, e nessa quarta dimensão é como se nós víssemos todo o rolo, ou seja, nós vemos a linha do tempo, nós vemos todo o rolo com os quadros da nossa vida, de uma só vez. Ou seja, isso já foge um pouco da física e já entra na metafísica, já é algo mais metafísico. Então, é para isso que a gente veio aqui, né? Então, a gente parte de algo físico e vai trazendo algo metafísico. Então, a quarta dimensão também foi conhecido em culturas orientais como ginas, estado de ginas, colocar o corpo numa quarta dimensão e interagir. Então, por isso existiam monges, yogis, seres místicos que diziam que voava, atravessava a parede, desaparecia e aparecia em outro lugar, se teletransportava. Então, tudo isso que está no nosso imaginário e que aparece nos filmes, nos desenhos, etc., são coisas que em algum momento existiram e que podem existir, né? Por exemplo, o Conde de Saint-Germain, que ficou muito conhecido, né, que fazia aparecer e desaparecer as coisas, transformava o chumbo em ouro, e aí nós nos recordamos dos alquimistas, né, que faziam esses prodígios. Ou seja, tudo isso que parece mágica, né, de alguma forma, é esse domínio da quarta dimensão. Ok, mas isso aqui é um tema nós poderíamos se aprofundar e daria uma outra conferência, mas aqui é somente uma pincelada para essa próxima dimensão, porque o que que está além do tempo, né? Perdão, antes da gente falar daquilo que está além do tempo, nós vamos falar de algumas manifestações da quarta dimensão, só para ficar um pouco mais claro. Como, por exemplo, o fogo, né? Aí a gente se pergunta, puxa, o que que é o fogo? Normalmente a gente não se pergunta, mas hoje a gente vai se perguntar, o que que é o fogo? Onde que está o fogo? O fogo está na cozinha? Está no gás? Está numa fogueira? Onde? Onde está exatamente o fogo? Está no fósforo, né? A gente bate assim o fósforo e sai o fogo, né? Não sei se vocês já refletiram sobre isso, porque o fogo é algo mágico, né? Porque ele não existe de repente, ele passa a existir. Então, o fogo, ele permeia entre a terceira e a quarta dimensão. Claro, ele existe nas outras dimensões também, mas para nós aqui a manifestação física dele está entre a terceira e a quarta, porque ele não existe e de repente passa a existir. Nós damos as condições físicas para que o fogo apareça, e aí ele aparece, ele surge. Nós invocamos o fogo, nós trazemos o fogo aqui para a nossa realidade, para o mundo físico. Então, e é incrível porque aí ele começa a ter uma expressão física e ele não existia, mas agora ele queima, ele aquece, ele brilha, ele tem luz. Então, o fogo, faça um exercício de olhar para o fogo, observe o fogo. Acenda uma vela, faça uma meditação, isso também é uma prática para saídas em astral. Então, acender uma vela e ficar olhando, concentrado na chama do fogo. E ali nós vamos vendo a magia, a beleza que é isso. Pois bem, o que é necessário para que o fogo exista no mundo físico? É necessário oxigênio, combustível e uma temperatura de ignição. O oxigênio, ou seja, é, ele está de mão, o fogo está de mãos dadas ao oxigênio. Então, quanto mais ar, quanto mais oxigênio, mais alimenta o fogo, ele mais se alimenta disso. Então, por exemplo, a gente está fazendo uma fogueira lá, vai fazer alguma comida, ou vai fazer uma fogueira com os amigos. A gente aprende desde cedo que tem que assoprar ou abanar para que aumente, né, o oxigênio.
Mas e o combustível? O combustível é tudo aquilo que é necessário para que o fogo consuma. Então, por exemplo, a gasolina poderia ser um combustível diesel, poderia ser esse combustível o álcool, ou uma mesa, ou qualquer outra coisa. Até nós poderíamos ser um combustível para o fogo. É aquilo que ele vai tomar, aquilo que ele vai consumir. Então, se nós deixamos ali a madeira e damos essas condições, que daí se relaciona aqui com a temperatura de ignição, e aquele fogo vai consumir a madeira até que não exista mais aquele corpo, aquele pedaço de madeira, por assim dizer. Temperatura de ignição nada mais é que uma temperatura elevada. Então, até tem uma pesquisa, um uma brincadeira, uma pesquisa que as crianças fazem, que é pegar uma lente assim, deixar o sol e colocar uns gravetinhos, alguma coisa assim, bem sensível, e deixar que o sol passe por aquela lente vai queimando aquele fogo, ou tem a capacidade de elevar essa temperatura até que entre em combustão. Mas isso, nós estamos falando de aspectos físicos. O fogo, na verdade, ele é um ente da quarta dimensão. Da... Nós já vamos falar um pouquinho sobre o que é essa quarta dimensão. Então, o fogo, ele pertence a isso, e aí nós trazemos, invocamos, é, trazemos essa presença do fogo para cá, para o mundo físico. Ok, um outro exemplo da quarta dimensão também são as fotografias Kirlian. Não sei se todos conhecem, mas as fotografias que ele é muito interessante porque, por um certo acidente, um pesquisador, um certo acidente, entre aspas, no processo de revelação de algumas fotos, algum certo, entre aspas, acidente com os produtos químicos ali, saiu na revelação dessas fotos essas luzes. Puxa, mas o que que seriam essas luzes? Ali, borboleta, as mãos, folha, etc. Essa luz é uma manifestação do nosso corpo vital etérico. Porque a quarta dimensão nós chamamos do mundo etérico, ou mundo vital. Quarta dimensão. Claro, existem outros nomes também, mas vamos simplificar para esses aqui, nesse momento. Então, é, aqui essa foto, ela é uma expressão desse nosso corpo vital etérico. Então, o nosso corpo vital etérico, ele é um corpo maleável que fica em volta do nosso corpo físico. Ele é um irmão gêmeo do físico, e o físico e o etérico estão juntos. Mas, como o nome ali já diz, vital, ou seja, o corpo vital é o que dá a vitalidade para o nosso corpo físico e o que dá as condições para o nosso corpo físico existir, se animar e ter vitalidade, ter ânimo de existência, né? Então, essas luzes, porque ele é um corpo cheio de luz e radiante, se nós pudéssemos ver, né? Isso aqui é conhecido também comumente por nós como aura, né? A aura da pessoa, de acordo com certas emoções, estado de ânimo, um estado anímico, é, ela às vezes muda de cor, etc., ou de acordo com o nível de consciência ou despertar da pessoa, tem cores diferentes, ou seja, está relacionado ao quê? Ao nosso corpo vital etérico. E ele é maleável e fica quase grudado aqui no nosso corpo físico, mas permeando o nosso corpo físico, assim como a gente conhece, é parecido com isso aqui mesmo, né? com essa, com esse brilho aqui que a gente vê nessas imagens. É, enfim, alguma coisa sobre a quarta dimensão, o, a dimensão vital etérica. Mas ok, e existe mais coisa além disso? Existe mais coisa além de todas essas dimensões que a gente falou, e o que está além do tempo? Porque o tempo, digamos que ele rege a quarta dimensão. Então, o que estaria além do tempo? É a quinta dimensão. E nós conhecemos como a eternidade, ou seja, aquilo que está além do tempo é a eternidade. E essa eternidade tem duas regiões, uma superior e uma inferior.
É um pouco estranho a gente falar assim: "Puxa, mas é algo eterno", né, é eterno, é tudo que está além, né, tudo aquilo que está além, mas existem regiões, divisões e outras, formas de interagir também com essa dimensão. Mas para simplificar, a gente diria superior ou e inferior, que a gente poderia dizer em outras palavras também o astral e o mental. Mas, vamos nos atentar, assim, simplificar, superior e inferior. E é o tema que basicamente nos trouxe aqui, né. Então tudo isso foi um preâmbulo, uma introdução para a gente chegar aqui, né. Ah, ok, eu quero interagir com esse mundo, com a quinta dimensão, o astral. Muito bem, então, a partir de agora a gente vai falar alguns aspectos, técnicos sobre isso e, ao mesmo tempo que nós vamos passando certas técnicas para que a gente consiga, de fato, interagir. E aí a gente também vai colocando algumas experiências e vai tornando isso também um bate-papo. Mas eu acho que é interessante colocar essa contextualização, né. Bom, então, afinal, o que seria essa quinta dimensão, o astral? Aí podem surgir algumas perguntas, né. Saímos em astral todas as noites? Como isso ocorre? O que fazemos? Muito bem, na verdade, assim, um outro nome que a gente poderia dar para isso é o mundo dos sonhos, né. Então, todo mundo aqui sonha, ou já sonhou, pode ser que não se lembre, algumas pessoas: "Puxa, eu tenho sono super pesado, eu não lembro dos meus sonhos ou das minhas experiências em astral", mas em algum momento já sonhou ou e possivelmente teve algum sonho. Vamos partir, assim, do ponto zero. Possivelmente, todos nós tivemos algum sonho que nos marcou, alguma experiência nesse mundo, nesse astral, na quinta dimensão, que nos marcou. E lógico, pode ser que algumas outras pessoas já tenham mais intimidade com essa dimensão. Mas é simples e é irrefutável, porque todas as noites, sim, nós interagimos com esse mundo. Então, por mais que existam, Ns possibilidades, infinitas possibilidades, basicamente nós interagimos com esse mundo, todas as noites. Isso perdão, só um pouquinho, deu um probleminha aqui na apresentação. Aí, vamos lá. Então, o que que acontece? É algo lógico, né, existe. Para algumas pessoas, podem enxergar como outros mundos. Outras possibilidades. Para outros, quem sabe seja um produto do cérebro, alguma coisa, né, para a ciência hoje convencional, eles veem como uma produção do cérebro, é como se, nós ficássemos rebobinando, que se a gente criasse uma retrospectiva no nosso cérebro de todas aquelas informações e de tudo aquilo que está no nosso subconsciente, no inconsciente, mas, a partir da ciência esotérica, no caso, nós já vemos como uma possibilidade muito maior. Até inclusive, as pessoas que têm experiências de viagem astral, de desdobramento mesmo, não têm dúvida de que isso é real, de que esses mundos, ou falando aqui especificamente do astral, de que isso é real, sem dúvidas. Então sim, nós saímos todas as noites. Agora, se nós estamos despertos, aí é outra história. Então, a partir daí começa, né, as chaves para o despertar da consciência, lá nessa dimensão e aqui também, por que não, né? A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Como isso ocorre? Ocorre da seguinte forma: quando nós deitamos nosso corpo para descansar à noite e estamos entrando no mundo dos sonhos, estamos caindo no sono, o nosso corpo astral ou algo parecido com isso, por assim dizer, sai do físico. O corpo astral sai do físico.
E aí aquele vital que a gente tinha falado antes, vital etérico, entra, ele acopla no físico e recarrega as energias do nosso corpo físico, ou seja, enche de vitalidade, recarrega a vitalidade. Então, é como se fosse recarregar o celular, né? Coloca o celular ali, ele vai enchendo a carga, né? Mais ou menos isso. Então, só que o que que acontece? Aí o nosso corpo astral, ele sai e começa a interagir. Só que o que pode acontecer é que imediatamente nós perdemos a consciência. Então, esse que é o risco. E aí o que fazemos? Nós vamos, daqui a pouquinho a gente já vai falar um pouco mais sobre o que fazemos, né? Porque existem algumas possibilidades aí, né? O que a gente pode fazer, ou o que normalmente a gente faz, né? Mas antes, vamos para um aspecto mais técnico aqui de como isso ocorre, né? Então, o corpo está ali, né? Como nessa imagem da moça aqui, o físico fica lá na cama e o astral sai, e o nosso corpo astral, ele fica conectado por um fio ou um cordão, que nós chamamos o cordão de prata antacarana. Então, ou seja, a gente tem um corpo astral ou algo parecido com isso, e nós temos um cordão de prata, no Oriente era conhecido como antacarana. Mas esse cordão de prata, ele não está conectado à nuca como nessa imagem. A gente faz questão de colocar porque até para explicar isso. Na verdade, o nosso cordão de prata ele está ligado no nosso umbilical. Então, na parte do abdômen, aqui onde está o nosso umbigo mesmo, né, na parte umbilical, que nada mais era por onde nós recebíamos o alimento da nossa mãe quando a gente estava, né, na barriga da nossa mãe. Então, nada mais lógico do que aquilo que nos alimenta no mundo físico também nos conecta com os nossos corpos internos. Então, esse cordão de prata é uma garantia de que o nosso corpo físico irá se manter conectado ao nosso corpo astral. Então, por isso, aquela coisa, puxa, mas e se eu me perco? E se eu saio por aí? Eu vou para, sei lá, para outras cidades, países, ou quem sabe até para outros mundos, porque não dizer, né? São infinitas as possibilidades. Vai que eu me perco e não volto mais. Tranquilo. Esse cordão de prata, ele é infinito. Ele vai. Ele é infinito entre aspas. Ele vai até onde a nossa consciência chega, né? Então, até onde a nossa consciência chegar, ele vai acompanhar. Então, é uma garantia de que nós vamos voltar com o nosso corpo astral para o nosso corpo físico. Então, quanto a isso, não se preocupem, sem medo. O único problema seria não despertar consciência. Com tanta possibilidade que a gente tem em astral, seria deixar passar isso, né? Ok. E aí, um pouco mais sobre o que nós fazemos, né? Então, é, nós basicamente, o que que a gente faz nos sonhos, no mundo astral? Nós basicamente seguimos a mecânica do nosso dia a dia, a nossa vida diária. Então, nós seguimos essa mecânica. É, s- por isso, muitas vezes a gente sonha que está no trabalho, sonha que está na rua, em casa, fazendo coisas, resolvendo coisas da nossa vida diária. Então, por que que isso acontece dessa forma? Porque isso é assim, o que que acontece? Nós, basicamente, interagimos com esse mundo por conta de alguns centros do nosso corpo. Que esses centros é como se fosse, realmente, né, o nome já diz ali, centro, partes centrais que interagem com essa realidade e também percebem percebe essa realidade e interactua com essa realidade. E esses centros são, basicamente, os instintos, as emoções, intelecto, ações, a parte motora e a parte sexual. Então, o que que acontece? Se nós temos estímulos emocionais, nós vamos reproduzir isso no mundo dos sonhos. Se nós temos estímulos intelectuais, também estímulos sexuais, instintivos, etc.
Então, quanto mais mecânica é a minha vida no mundo físico, mais mecânico vai ser no mundo astral e mais nós vamos reproduzir isso. Então, por isso, por exemplo, se uma pessoa está assistindo um filme, alguma coisa assim, alguma coisa violenta, ou algum tipo de terror, ou alguma pornografia na parte sexual, algo luxurioso, enfim, ou recebe estímulos, então a pessoa vai reproduzir isso no mundo astral. Então, normalmente, essas reproduções, por exemplo, se a pessoa vê filme de violência, tiro, luta, tal, não sei o quê, ela depois ela sai em astral e já se imagina ali naquela realidade. Então, imediatamente, nós fazemos uma reprodução daquilo que a gente vive no aqui e agora, na terceira dimensão, no mundo físico. Então, como eu já comentei e repito, quanto mais mecânica é a nossa vida, porque se a pessoa ela não percebe o que está acontecendo, se nós não percebemos o que está acontecendo, quando nós estamos fazendo algo, ou vendo, assistindo, alguma coisa que entra pelos nossos sentidos, nós não vamos conseguir digerir isso. Ou seja, é uma espécie de digestão emocional, mental, instintiva, sexual, etc. Então, nós temos que colocar uma atenção onde? Aqui, nesse mundo. Então, qual que é a primeira chave? Então, se a gente for falar assim, puxa, tá, joga uma chave aí. A primeira coisa é estar atento nesse mundo, estar atento às coisas que estão acontecendo conosco aqui nesse mundo físico. Então, acho que já ficou bem claro essa parte. A gente vai falar sobre outros aspectos agora do mundo astral. Bom, sobre isso que a gente estava comentando aqui, o que que acontece? Tem essa ilustração do iceberg, que já é conhecido na psicologia, na psicanálise, Freud falava, Jung também, enfim. O que que acontece? A nossa consciência, a nossa parte interna, é como se fosse esse iceberg aqui. Nós temos algo que está clara à luz, ou seja, aquilo que nós sabemos que existe e como existe, etc. Então, é isso que nós chamamos de consciente, é algo que está consciente, ou seja, está acima do mar aqui, está a clara luz. Porém, a maior parte do iceberg, ou seja, a maior parte que nós temos, é algo que nós não sabemos que existe. Então, nós temos aqui uma média, que é o subconsciente, e o mais profundo no recôndito, escondido lá dentro de nós, dentro das nossas trevas, poderíamos dizer assim, é o inconsciente. Então, o que acontece? Nós somos esse todo. Então, muitas vezes nós não temos ideia de que somos esse todo, ou não temos o controle ou algo nesse sentido. Por isso, quando nós saímos em astral, nós interagimos com tudo isso aqui que está para baixo. Então, isso aqui que está em cima influencia nisso que está embaixo e vice-versa. Então, por exemplo, às vezes tem alguma coisinha lá escondida em nós que foi algo que aconteceu na nossa infância, por exemplo, ou que aconteceu em outras vidas, que aconteceu, sei lá, num momento X de alguma das nossas existências e que nós carregamos ainda, só que às vezes a gente não tem ideia e nós temos certas ações inconscientes que nós não fazemos ideia que agimos dessa forma. Então é como se fosse não, é um ponto cego em nós, é algo que nós não temos ideia. Então, o que que acontece? O nosso propósito é despertar isso aqui, é trazer tudo isso à clara luz. O detalhe é que o mundo dos sonhos, nós estamos interagindo com tudo isso. Então, por isso, muitas vezes nós vamos ver coisas que não queremos, vamos escutar, interagir, nos relacionar e com questões que estão no nosso inconsciente. Não quer dizer que não exista um mundo fora, no caso, o astral, mas está muito mais conectado. Esse fora e dentro, na verdade, são faces de uma mesma coisa. Então, no mundo astral é muito mais, isso é muito mais presente. Então, por isso que se a pessoa
imagina algo, sente, aquilo já existe naquele mundo. Então, por isso, essas reproduções das coisas mecânicas. Então, imagina, sente, aí de repente já aquilo já está existindo, a pessoa já está fazendo aquilo e pronto. Então, por exemplo, se aqui no mundo físico alguém pisa no nosso calo, ou nos insulta, ou nos xinga de alguma forma, às vezes a pessoa fica com raiva e tem vontade de ir para cima do outro. Então, no mundo físico, a gente se segura. Mas aí, o que que acontece? Chega lá no astral, a pessoa é, volta a viver isso, ela revive isso, aí ela imagina, sente, e aí ela está fazendo. Lógico, aquilo passa a existir. Ou seja, são as dimensões dos mundos internos. Nós costumamos dizer os mundos internos, que é muito mais dinâmico, ok? Então, bom, a nossa ideia é essa, o despertar da consciência. Então, seria trazer tudo isso que está abaixo do mar para fora, mas isso demanda trabalho, esforço, dedicação. Então, o que que acontece? O que nós comentamos. Quais são as chaves? A primeira coisa é despertar nesse mundo, despertar no aqui e agora. Porque o mundo astral, ou seja, quando a gente dormir na nossa cama e sair no mundo dos sonhos, quando a gente estiver sonhando, essa dimensão que a gente chama de astral, isso vai ser uma consequência do quanto nós estamos despertos nesse mundo aqui e agora. Então, se nós despertamos aqui, nós temos uma capacidade de despertar no mundo astral. Se a gente continua adormecido, vivendo uma vida mecânica, lá vai continuar uma reprodução mecânica. Então, mais alguns métodos práticos seria um deles, o discernimento. O discernimento é muito importante, porque é discernir esse mundo que a gente vive. Então, onde que começa? Começa aqui agora, nesse momento. A gente começa a discernir. Olha para os objetos, olha para a parede, olha para as coisas, observa, escuta a conferência, as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Por quê? Discernimento. Em algum momento, por exemplo, a gente olha para a parede e aí olha a parede está ali, igual. Só que a gente discerne, a gente valoriza isso, não trata como algo banal de sempre. Olha, ver assim, quem sabe algum tipo de rachadura, alguma textura, algumas coisas que é na parede. E aí essa parede é o mundo físico. Então ela está ali, está estática. Mas o que acontece? Se a gente discerne, de repente em astral, a gente pode colocar a mão ali e aquela parede pode se mover, pode ser algo volátil, mais dinâmico, porque no mundo astral as coisas não são tão rígidas quanto aqui. E aí, de repente, a pessoa enfia a mão e atravessa e sai do outro lado. Temos uma música rolando de fundo, não sei, eu acho que não é aqui. Ah, tá. Muito bem. Voltamos. Voltamos ao discernimento. Então, é discernir, perceber. E uma das perguntas que a gente se faz nesse momento estou em astral ou estou no mundo físico? Façam essa pergunta. Estou em astral ou estou no físico? É, e aí, o que que acontece normalmente? A gente fala assim, mas lógico, estou no mundo físico. Só que quando a gente sai em astral, aí a primeira coisa que vem, mecânico, porque muitas vezes é uma resposta mecânica, e nós, mas claro, estou em astral. Ou, estou no físico. Em astral, a pessoa diz, estou no físico. Então, o que que é mais importante aqui fazer é a pergunta. Então, estou no astral ou estou no físico? E nesse momento, por exemplo, a pessoa pode puxar o dedo. E aí,
No mundo físico não acontece nada se a gente puxa o dedo. E aí no astral, se nós puxamos o dedo estica. Nós temos, ouvimos uma história de uma pessoa que puxou o dedo e estando em astral e o dedo esticou. Uau, que incrível! Estica. E aí, vou puxar o outro para ver também. E aí puxou os dois. Uma outra prática também é dar um salto. Se a gente está aqui no mundo, existe gravidade no físico. E aí nós pulamos e voltamos. Agora, se estamos em astral, a gente dá um salto e aí sai voando, porque lá não existe gravidade. Lá ou aqui, na verdade, porque as dimensões elas estão correlacionadas. O mundo astral está aqui e agora também. A única coisa que o que acontece é que muitas vezes a gente não tem a percepção disso, né? Mas está aqui agora. Então, essas são algumas práticas, vejam, que são interessantes e que parecem ser umas coisinhas meio bobas, assim, puxar o dedo, dar saltinho, mas isso é funciona. Por incrível que pareça, funciona. E possivelmente as pessoas que já praticaram, sabe, já obtiveram resultados, né? Uma outra prática bem interessante é a meditação. Porque a meditação, a gente não vai se atentar à meditação em si, porque senão isso daria uma outra conferência. Mas, assim, só para dar uma pincelada, a meditação, ela nos ajuda a digerir as impressões e aquilo que nós absorvemos do mundo. Então, se uma pessoa medita, ela está fazendo um, ela está fazendo um balanço das coisas e das impressões, das imagens e de tudo que ela viveu no mundo, ela está estabilizando isso. E com certeza isso vai afetar muito no astral. Lógico, a meditação tem inúmeros benefícios, tem muito benefício, mas só para relacionar aqui com o mundo astral. Então, o que que acontece? Se a gente tem muitos estímulos, nós vamos levar isso para o mundo astral também. Mas, se nós buscamos meditar, com certeza nos ajuda a estabilizar e a digerir essas impressões e aquilo que a gente absorveu no nosso dia a dia, e com certeza vai nos ajudar. E, lógico, também a meditação, a pessoa sentada assim em meditação, ela pode estar em astral e ela pode ter outras experiências também, quem sabe profundas, ou estando em astral, a gente também pode recorrer a uma meditação, ou a um estado meditativo, que aí seriam práticas mais profundas. Daqui a pouco a gente pode até falar um pouquinho mais sobre isso. Uma outra coisa também que é bem interessante são os mantras. Mantras do sânscrito significa palavras de poder, ou seja, era uma linguagem que tinha um poder tremendo e são sons que estão relacionados a certas capacidades internas. Então, existem inúmeros mantras, mas existem alguns que nos ajudam a despertar em astral também. Aqui, por exemplo, nós vemos o símbolo do Om, e o Om é um mantra poderosíssimo que nos ajuda para várias coisas, inclusive saídas em astral também, né? E outro mantra, o M, o E, que estão relacionados a essas capacidades de sair consciente em astral. Então, a gente já vai falar um pouquinho mais dos mantras, porque nesse caso, nós vamos relacionar os mantras aos chakras. Então, o que que acontece? Nós, provavelmente todos vocês já ouviram falar sobre chakras, chakras é algo muito comum hoje em dia, e na nossa estrutura, nós temos muitos chakras, mas os principais são 7 que estão conectados à nossa coluna. Então, a nossa coluna vertebral tem esses vórtices energéticos. O que seriam esses chakras? Esses vórtices que nos ajudam a ter uma percepção e uma expressão nos mundos internos. Então, por exemplo, aqui no mundo físico, nós necessitamos do que para existir?
um monte de coisa, né? Mas como a gente absorve e interage com essa realidade? Nós fazemos isso, absorvemos a realidade, interagimos com ela através dos nossos sentidos: visão, audição, olfato, paladar, tato. Então, imaginem vocês, se tira um sentido, a pessoa, naquela área, ela para de interagir com o mundo. Então, uma pessoa que não tem a visão, ela, no mundo das imagens, daquilo que corresponde à visão, não vai interagir mais, e sim com os outros sentidos. Pode ser que até aguce os outros sentidos, mas aqui ele deixa de interagir. A audição também, o olfato, etc. Então, no caso, essa pessoa perde a percepção do mundo. Então, se nós tiramos todos os sentidos, é como se esse mundo não existisse. Por quê? O mundo continua existindo, mas o que não existe mais é as capacidades de percepção dele. Então, o que que acontece? Os chakras nada mais é do que os nossos sentidos internos. Então, se nós tiramos os chakras, se nós não temos a capacidade de usá-los, nós deixamos de ter a capacidade de percepção dos mundos internos, do astral, etc. Então, nós deixamos de ter essas capacidades de interação, de percepção, de expressão também. Claro que algo fica dos nossos chakras em nós, então nós temos lampejos em astral, sonhos, recordações, sonhos mais lúcidos, ou quem sabe até algumas saídas em astral. Mas o que que acontece? Nós podemos trabalhar isso. Então, nós temos que trabalhar os nossos sentidos internos, que são os chakras. Então, os chakras, eles têm o seu assento no mundo físico e eles correspondem a alguma parte e eles gerem uma parte do nosso organismo. De cima para baixo aqui. O coronário, né, que fica no topo da nossa cabeça, em sânscrito, é o Sahasrara. No entrecenho, né, o Agnya, que também é conhecido como terceiro olho, abrir o terceiro olho, que está relacionado à clarividência. O laríngeo, em sânscrito, é Vishuddha. O coração, em sânscrito, é o Agnya. O umbilical, o Manipura. O prostático, no homem, uterino na mulher, ou sexual, o Swadhisthana. E o coxígeo, na região do cóccix, no Muladhara. Então, existe esse assento no físico e eles estão responsáveis por essa região e com certeza vai interferir porque na parte física estão as nossas glândulas, né? Como, por exemplo, o coronário tem relação com a pineal, o entrecenho com a pituitária, o laríngeo com a tireoide, o coração com a glândula timo, umbilical com as glândulas suprarrenais, a prostático uterino com a parte sexual, as gônadas sexuais, e assim por diante. Então, o que que acontece? É, além das... e como... Aí vem a pergunta, como que nós ativamos o nosso chakras? Porque ele tem um movimento, ele tem uma forma de ativação, através dos mantras. Então, por isso, né? E nós comentamos, vamos relacionar os mantras com os chakras. Então, e a partir do momento que nós colocamos em movimento os chakras através dos mantras, que uma das formas é com os mantras, talvez o mais fácil, mas existem outros. Mas, enfim, o que que acontece? Nós desenvolvemos certas capacidades relacionadas à área desse chakra. Então, por exemplo, para despertar em astral, o ideal seria fazer um mantra M, que está relacionado ao prostático uterino, a parte sexual. Então, se nós fazemos o mantra M, nós temos a capacidade ou nos vamos desenvolvendo a capacidade de se recordar dos sonhos, de ter uma experiência consciente em astral e etc. E outras coisas também, porque cada um dos chakras nos confere capacidades e poderes internos.
Então, no nosso curso completo, que daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais, a gente tem um momento dedicado somente aos chakras, onde a gente fala, cada um deles hoje é só uma pincelada. Então, cada um deles tem um mantra também, para que possa ser despertado. Então, uma forma de praticar, ou seria senta, ou deita, uma forma que o corpo físico esteja cômodo, relaxa, inspira, e aí faz o mantra aí. Hum, inspira. Hum, e inspira e continua. E faz quantas vezes quiser. Poucas vezes, pode ser 7 vezes, ou pode ser, sei lá, por um bom tempo. O detalhe é que nós inspiramos o quanto a gente conseguir, né, de acordo com a capacidade dos nossos pulmões, e aí nós soltamos o mantra, nesse caso o M, até sair todo o ar dos nossos pulmões. E aí retornamos e fazemos novamente esse ciclo. Se quiser, se quiserem, depois a gente pode se dedicar um pouquinho mais sobre isso. Um outro mantra também que está relacionado ao chakra do coração, o Agnya, é, o, perdão, o Anahata Chakra, é, é um mantra O, e por sua vez também um mantra Om. Então, seria parecido com o M, só que o O ou o Om também. Pode ser que algumas pessoas se identifiquem mais com um ou mais com. Enfim, isso é para falar um pouco mais dos mantras e da relação que tem com os chakras também, e essas nossas capacidades. Então, o que que acontece? Se nós desenvolvemos os nossos sentidos internos, nós temos uma capacidade de se relacionar com esses mundos, com os mundos internos. Ok? Então, agora nós gostaríamos de falar sobre uma prática também, que é uma prática sensacional, que ela também se relaciona com todas essas que a gente comentou, e, e é bem interessante. Então, o que que acontece? Vamos supor que nós deitamos na nossa cama, relaxamos o nosso corpo, e aí, ok, pode ser que a gente tenha feito alguma espécie de uma meditação, um relaxamento, algo nesse sentido. Vamos dizer que na nossa vida diária nós fizemos um discernimento. Aí nós podemos fazer os mantras, quem sabe, nesse caso, fazer um mantra M, ok? Fizemos tudo isso, e aí o corpo vai entrando numa sonolência, mas vai ficando sonolento, e aí o que que acontece? Nesse momento existe uma chave. Então, a, existe uma forma de sair em astral consciente, que é justamente entre a vigília e o sono. Então, esse é o ponto chave. Então, não é a única forma, a gente já vai falar um pouquinho mais, mas, por exemplo, pode ser que ali, estando bem relaxado, a gente já comece a escutar algumas coisas diferentes, algo um pouco mais raro. Ou pode ser que às vezes até comece a ver, pode ser alguma luz, alguma coisa assim, enfim. Por quê? Porque o nosso corpo astral já está saindo, mas necessita do quê? De concentração. E, de preferência, algum relaxamento também. Por isso, as práticas são importantes, essas que a gente falou. Então, o que que acontece? O corpo astral já começa a sair, então começa a interagir com esse mundo astral. Então, é, ali nós já vamos tendo uma percepção. E nesse momento, nós temos que encontrar o ponto-chave levantar do corpo, levantar, chegar, sentar na cama, levantar e dar um salto. Se a gente salta e sai voando, a gente está em astral. Se não, levanta, volta, e aí volta para a cama e tenta de novo, e pode tentar quantas vezes quiser. Então, o que que acontece? Nós temos que encontrar justamente esse ponto entre a vigília e o sono. É um ponto preciso. É, não é uma prática, para quem nunca fez algo relacionado, não é algo que a gente vai conseguir de uma hora para outra, mas depende também, algumas pessoas já trazem uma certa predisposição a isso. Mas, enfim, aqui, essa é uma prática que
que é bem interessante. Lógico, nesse momento é o momento que o corpo astral está saindo do físico, mas pode ser um momento de retorno do astral também, pode ser um momento de retorno. Aí, nesse caso, o mantra M ajuda muito o discernimento também, porque para a pessoa, estando em astral, se dar conta de que está naquele mundo. Então, é o que a gente falava da parede antes. Faz um discernimento e percebe. Há algo diferente aqui. Há algo diferente nas pessoas, há algo diferente na rua, etc. Então, aí ela se dá conta. Mas, afinal de contas, o que pode ser feito em astral? Né? Porque a gente fala assim, ok, sair em astral, sair, vou sair voando. Já é algo bem legal, né? Sair voando, atravessando parede, já são coisas bem interessantes. Mas isso é primário. O que que acontece? No Ocidente, atualmente, muitas pessoas usam para vieses mais materialistas, para questões assim, por exemplo, para melhorar o rendimento. Existem até relatos de que em determinadas épocas, alguns países tinham militares treinados para que eles pudessem sair em astral e ir investigar em astral o outro país inimigo, no caso. Então, ou seja, tem um viés mais materialista. E as pessoas fazem isso, né? Saem astral, vai em tal lugar, em tal ponto, ou até tem grupos de pessoas que se reúnem, vamos nos encontrar em tal ponto, vamos para a França, vamos para a Inglaterra, etc. Né? São questões mais nesse sentido. Ou para desenvolver certas capacidades, porque aí nesse momento a pessoa está interagindo com o subconsciente e com o inconsciente, então isso vai ter uma repercussão muito grande no mundo físico. Então, se desenvolve capacidades também. Dizem que algumas, alguns nomes conhecidos, assim, né, de pessoas, né, que tiveram certo sucesso e conseguiram coisas, faziam certas práticas relacionado a isso, né? Mas o que que acontece? Imaginem vocês que é outro mundo e que tem menos leis que esse e inúmeras possibilidades. Então, ou seja, tem tanta coisa que se dá para fazer. O primeiro seria começar igual uma criança quando vem a esse mundo, começa a engatinhar e começa a dar os primeiros passinhos, aí depois começa a se relacionar com esse mundo. Então, existem muitas coisas. A própria prática da meditação, a pessoa pode se aprofundar e alcançar estados muito mais profundos. Ou, por exemplo, existem cidades astrais, é, é um outro mundo, existem templos, existem mestres, existem seres, existem inúmeras possibilidades onde a pessoa pode investigar. A pessoa está na eternidade, ou seja, está na eternidade. Quantas coisas se poderia fazer na eternidade? Esse também é conhecido no budismo e também no gnosticismo como o mundo dos mortos. Ou seja, é para lá que a maioria dos mortos vão. Ou seja, a gente já sabe para onde que vai. Então, se a pessoa souber interagir com essa dimensão, ok, se ela despertou ali, ela já vai ter uma ciência disso. Mas sempre lembrando que isso está relacionado ao mundo físico também, lógico, né? Se a gente desperta aqui, a gente desperta lá. A gente fala lá de maneira ilustrativa, né? Porque a quinta dimensão está aqui agora. Enfim, a gente comenta essa parte final também para dar um certo ânimo, uma certa inspiração da quantidade de coisas, né? Como, por exemplo, é, grandes nomes assim do esoterismo e das filosofias orientais, como, por exemplo, Milarepa, é, Babaji, etc. Outros nomes também, Kutumi, enfim, é, que esses sábios, eles investigavam também no mundo astral para obter conhecimento. Olha só que interessante. Às vezes a gente quer descobrir algo e não sabe, quer ter certeza de algo, ou seja, existe uma possibilidade de, de reconhecimento da verdade, da realidade no mundo astral que é grandiosíssimo. Enfim, às vezes nos faltam poucas palavras assim para resumir, porque por enquanto aqui a gente está na teoria, né? Quando a pessoa parte para a prática e consegue de fato essas experiências,
aí é algo assim que nos preenche, sabe? Que enche o nosso coração e puxa, dá vontade de conhecer ainda mais, praticar ainda mais. Enfim, a gente já falou bastante aqui, vamos abrir também para dúvidas e tudo mais, mas a gente também gostaria de convidar, não sei se todos sabem, até em algum momento os demais instrutores podem dar um aporte aqui, que é sobre o curso de Gnose e Autoconhecimento. Então, o que que acontece? Isso que nós comentamos aqui é uma pincelada sobre esse curso. Então, é uma pequena parte sobre um curso completo que nós vamos dar, que tem basicamente a duração de 3 meses, que vai acontecer também todas as terças, das 19h30 às 21h30. E, e alguns temas desse curso: psicologia esotérica, antropologia, mística, cabala, astrologia, alquimia, elementais, meditação, chakras, despertar da consciência, medicina gnóstica, etc. São muitos temas. Então, o que que acontece? Se vocês querem se aprofundar no tema de viagem astral, chakras, o despertar da consciência, nós vamos entregar muitas outras chaves e ferramentas para que a gente possa exercitar. Ou seja, é um curso que, além de teórico, que envolve essa parte intelectual e tudo mais, também tem a parte prática. Então, para nós é muito importante que a gente consiga colocar em prática e obter as nossas próprias experiências com isso. Então, a gente vai dar todas as indicações lá no grupo, do WhatsApp, acredito que todos aqui estão lá. Então, seria isso. Não sei se o Victor gostaria de comentar mais alguma coisa, ou algum outro instrutor. Só dizendo assim que a gravação ela vai ser disponibilizada para aqueles que a gente colocar pelo Google Classroom. Logo, logo, ao decorrer dessa semana, a gente vai colocar aí o link para todos terem acesso. E como o próprio Christopher comentou, né, vamos dar início a esse curso de autoconhecimento, esse curso de gnose, né, justamente com o intuito de que cada ser humano ele possa despertar todas as suas faculdades que estão em estado latente, como o Christopher comentou, né. Temos conhecimento nesse plano de 5 dimensões, mas ao total o ser humano tem 12 sentidos. Não, perdão, cada pessoa aqui tem os seus 5 sentidos físicos, mas nós temos no total 12 sentidos e 7 estão atrofiados. No decorrer desse curso, a gente vai estudar práticas para que cada qual possa desenvolver todas as faculdades de um ser humano. E basicamente isso. Não sei se ao decorrer ali do grupo, a gente está colocando mais avisos, mais anúncios de como vai funcionar a dinâmica do curso. É isso aí. Perfeito, perfeito, Victor, muito bom. Sim, justamente, sobre os 12 sentidos, né? Esses cinco, né, que a gente tinha comentado ali, são os nossos 5 sentidos, né? Físico, tato, olfato, paladar, etc. E os 7 são justamente esses 7 que ficam faltando, né? Que estão relacionados aos chakras, né? Que são esses sentidos internos que a gente pode desenvolver ou não, né? Mas a nossa ideia é desenvolvê-los, né? No caso. É, e também sobre as dimensões, né? A gente foi até a quinta dimensão, depois existem outras dimensões, que é aquelas dimensões que os orientais conheciam como o Samadhi, o Nirvana, ou os gregos conheciam como mundo causal, ou o mundo das ideias, né? Platão chamava do mundo das ideias, e por aí vai. Na verdade, esse é um estudo que envolve a Cabala, né? Que é algo bem interessante. Mas, enfim, tem bastante coisa aqui no chat. Vamos lá, vamos continuar, né? Eu acho que o pessoal colocou aqui porque está animado a continuar, né? Então, é, a Luiz colocou, Felipe, a gravação será disponibilizada, o Victor já respondeu. Ah, tá, aqui, então, será disponibilizado algum material em PDF da conferência? Sobre a conferência, infelizmente, não, só o material, só o vídeo mesmo. Mas, no curso, a cada aula, nós vamos disponibilizar os materiais em PDF, que o Paulo perguntou. A Elione colocou: a preguiça e o medo atrapalham muito na viagem astral. Eu acredito que é um comentário, sim, com certeza.
né? Porque a pessoa está interagindo com outro mundo ali, que às vezes até então não conhecia, ou não se recorda, na verdade, e aí possivelmente vai bater o medo, e nós temos que trabalhar isso também. Esse que é o ponto. Assim como outras debilidades, etc. A Aline colocou, sonho muito contigo, por que será? Tá, interessante, porque o que acontece? A gente entra mais na parte dos simbolismos dos sonhos. Então, ou seja, é uma dimensão simbólica. Então, nós não podemos interpretar o mundo astral como a dimensão física. Então, não vai ser a mesma coisa, é simbólico. Então, por isso, por exemplo, Carl Jung, ele interpretava os sonhos de acordo com o simbolismo. Até, se eu não me engano, chegou um momento ele lançou um livro que é a Simbologia dos Sonhos. É totalmente simbólico, porque é uma outra forma da nossa consciência interagir conosco ou do nosso ser e tudo mais. Então, é bem interessante. Igual, por exemplo, a pessoa sonha com um tigre, não necessariamente está relacionado que ela vai encontrar um tigre, ou vai ter problema, nem tem tigre no Brasil, né? Não sei no zoológico, né? Mas pode estar relacionado com alguma parte da pessoa, ou com alguma descoberta, ou com a consciência dela. Enfim, só para dar uma pincelada, a gente não vai conseguir interpretar. Felipe, a gravação será disponibilizada, sim. Aline precisa meditar e discernir, sim, com certeza. O Luiz colocou ali, é muito importante. A Pamela, como diferenciar o sonho da viagem astral? O que que acontece? Sonho, sonho. Vamos entender o que que é sonho. Porque a gente pode sonhar no mundo astral e a gente pode sonhar aqui e agora. A gente pode sonhar no físico. Então, sonho é um estado da nossa consciência. A nossa consciência, ela tem vários estados, como, por exemplo, a vigília, né? A gente tá, busca estar em vigília agora, mas a gente pode estar no estado de sono da consciência, ou sonho. Então, só que o que que acontece? Como nós temos os nossos sentidos internos atrofiados, chakras estão atrofiados, então é, nós temos uma predisposição em sonhar mais no mundo astral. Então, aí a gente vai para esses sonhos. Mas nós falamos o mundo dos sonhos porque é mais conhecido, nosso, é mais íntimo, entende? Mas, na verdade, nós estamos nos relacionando com o astral. E já uma viagem astral ou sonho lúcido, o que que seria sonho lúcido? Se dar conta de que está sonhando e ter certeza que está na dimensão astral. Mas aí existem níveis de consciência. Aí, quando a pessoa já faz uma projeção astral, ela desperta em astral, aí ela já tem o controle, entende? Ela já controla o corpo, vê, pode ver o corpo deitado, o corpo físico deitado na cama, sai, viaja, interage, voa, etc. Faz um monte de coisa aqui, enfim. Luiz, o sonho é produtamente a viagem astral, uma realidade objetiva pode ser considerado como sonho, viagem astral, consciência. Então, um pouco disso a gente já comentou aqui, né, sobre o estado de consciência do sonho. A viagem astral necessariamente tem que estar desperto. Mente, mantra, mente, liberação, ele ok. Hum, Mantras, palavra de poder, do sânscrito, gente. A Lohane colocou: alguém já acordou cedo após a viagem astral ou desdobramento? É, isso é uma questão de treinamento. Então, às vezes, a gente se sente cansado, porque existe uma prática, por exemplo, que é colocar o celular despertar durante a noite e acordar de madrugada e buscar sair em astral conscientemente. Mas o que acontece? Pode cansar um pouco. Então, o que que a gente sugere? Faz no final de semana, ou faz conforme dá, ou faz as outras práticas, o M, por exemplo, enfim, ou o discernimento, que pode ser feito a qualquer momento. Enfim, mas o importante é fazer. Só que essa prática também de acordar de madrugada, ela dá certo. Por quê? Porque o que que acontece? Nós precisamos desenvolver o caminho entre o corpo físico e o mundo astral, né? Esse descolamento, digamos assim, descolamento do corpo astral para o mundo físico, para o mundo astral. Então, a gente vai aprendendo esse caminho, né?
Então, das diferentes formas. Pessoal, qualquer dúvida podem colocar aí. Ah, é tanta coisa para falar, nos falta tempo, né? A Luiz colocou, o Luiz colocou sobre a catalepsia. Olha só que interessante, a catalepsia ela acontece justamente na transição da vigília para o sono, aquele estado-chave que a gente falou antes. Acontece ali. Só que, por quê? Porque nós não estamos nem num mundo e nem no outro. Então, o corpo físico não mexe. Então, pode ser que você já tenha tido essa experiência. Tenta se mexer e não consegue, às vezes, ver coisa, né? Tem pessoas que têm experiência de abdução, né? As experiências de abdução ou de ver coisas e tudo mais, que normalmente estão relacionadas com esse estado, justamente com esse estado que a gente está comentando aí. Então, só que o que que acontece? A gente volta àquela pergunta anterior. A preguiça e o medo atrapalham, né? Nesse caso, o medo. Então, o medo, é, a pessoa relaxa, tranquila, e começa a ter o controle, né, do corpo astral. E aí deixa o físico descansando lá, porque o corpo físico ele descansa normal, tá? Inclusive, se a gente tiver mais esperto, ele descansa mais. Enfim. Então, o que que acontece, né? O pessoal tinha falado da preguiça. Enfim, tem que trabalhar isso também, né? Só para dizer algo, né? É, a Cristiane colocou. Quais, quais locais importantes para irmos da Loja Branca? Locais iniciáticos da cidade astral. Olha só que pergunta interessante da Cristiane. Porque o que acontece? Existe uma infinidade de coisas no mundo astral e que a gente conhece como cidades astrais, templos, etc. Aqui, para essa pergunta, é o seguinte, Cristiane, vai estar muito mais relacionado àquilo que a gente sente. Então, se a pessoa sente, né, tem uma afinidade com algo, né? A pessoa tem uma afinidade, por exemplo, vamos dizer que a pessoa tem uma afinidade com o Egito, né? Tem uma afinidade com o Egito, com as pirâmides, com a esfinge, etc. Então, ela pode adentrar os mundos internos das pirâmides, né? Porque existe coisas lá, existe vida, existe movimento, existe ensinamentos lá também. Ou ao Monte Olimpo da Grécia, ou ou ao Tibete, por exemplo, ou à Índia, então pode visitar esses locais e conhecê-lo internamente, que possivelmente vai ter muito aprendizado ali. Aí, aí, o Egito, né? Enfim, vários locais, né? Sônia coloca, eu vi vídeo do professor Hélio Couto, que somos da energia, e para fazer gestão precisa de proteção. Também vi que dá para estudar no mundo astral. Com certeza, dá para estudar mais no astral do que aqui no mundo físico. Ou existem possibilidades maiores do que aquilo, mas também necessita despertar, né? Quanto mais esperto, mas é para isso que a gente está aqui, né? É interessante as práticas de proteção, não se preocupem, não é algo assim tão comum também, mas pode acontecer, e no curso a gente se dedica mais para falar sobre as questões de proteção energética, proteção energética, né, que é diferente da parte física, que é importante também em vários sentidos, assim. A Stephanie coloca aqui o curso totalmente gratuito, sem surpresas, por amor à humanidade. Pessoal, é gratuito. Em nenhum momento vai ter surpresa, como a Stephanie comenta aqui, a gente não vai cobrar algo ou pedir para que depositem, enfim, realmente é gratuito mesmo. É isso que a Stephanie falou, é amor ao conhecimento, à humanidade, poder compartilhar, dedicar, trocar isso. Enfim, a gente já está sendo pago aqui, né, por esse momento mesmo, né? Não é só o dinheiro, né, que vai. Qual a diferença entre o sonho lúcido e viagem astral? A gente já comentou, André, então, a gente comentou ali atrás sobre eh, essa diferença. O curso é online, tá? Roberta perguntou se é online ou presencial. Esse, no caso, é online. Existem os presenciais também, mas esse em específico é online. O Fábio agradece.
Já disse que está em Macruna, sexta-feira. Ok. Beleza, Fábio. Agradecemos a presença. Agradecemos a todos que parabenizaram. Pamela coloca: sonho muito com alguém tentando me matar. O que posso entender, né? Algumas vezes chegar a fazer isso. Olha, isso não é totalmente negativo, tá? Pode estar relacionado ao medo e de alguns traumas e coisas relacionadas a isso, né? A essa vida, a questões mecânicas da vida. Mas também pode estar relacionado a algo psicológico. Então, às vezes, uma morte para a vida passada, ou para defeitos psicológicos, ou para debilidades e coisas passadas, às vezes, no sonho, entra como morte, e pode ser de si, ou, enfim, tá relacionado a isso. Então, teria que meditar mais um pouco, e ver se realmente está nesse processo, né? É, sonhos com perseguição no geral, sempre fugindo. É, esse tipo de experiência fugindo é muito comum. Experiências fugindo porque são certas interpretações do mundo que a gente tem e certas questões do inconsciente, pode estar relacionado com o medo também, ou de fuga de responsabilidades ou de questões internas. Não é só uma fuga física, entende? É interna também. Jennifer, só agradecer, adorei. Ok, Jennifer, nós que agradecemos, excelente. Agradecemos. A Estela Mares agradece, Victor Giana. A Laura coloca: tenho vivenciado práticas de viagem astral há algum tempo, tanto que hoje, tanto que hoje chego no astral e digo que estou indo para lá, para estudar. Conhecer a quinta dimensão, 7, 6, 9. E às vezes converso com outros seres. Me vejo dormindo também. E percebo ambientes. Excelente, Laura. É, busque continuar com as suas práticas e, se possível, se some a nós também. A gente adoraria trocar experiências e conhecimento. Ahn, a Sônia coloca: existe a possibilidade de corrigir um defeito no mundo astral? Sim, principalmente com o fato de discernir e perceber os defeitos e as debilidades, né? Então, é possível continuar se trabalhando. O Macer coloca: eu sou 100% iniciante, gostaria muito mesmo de poder aprender e conseguir fazer desdobramento. Já tive alguns sonhos de estar flutuando, mas ainda não tive a convicção. Excelente também, Moacir, pela sinceridade. É ótimo, porque temos vários níveis e isso não é um problema. Enfim, a gente tem que começar de alguma forma. E, na verdade, essas práticas de saída em astral é um relembrar, né? Porque a gente conhece esse mundo dos sonhos, por assim dizer, então é relembrá-lo. A Cristiane gostaria de falar sobre o curso que é uma virada de chave da vida. Cristiane, na verdade, assim, eu vou ser franco, eu gostaria de ligar o seu microfone, mas eu não sei, porque já configuraram aqui para mim o ambiente da sala e, eu não- e aí eu não vou saber fazer, Se quiser, porque eu já faço. tinha sido. Dá para fazer aqui. Tá, tudo Bastante. bem. Então, alguns minutos, Cristiane, por favor. Não foi, Victor. Pronto, vê se consegue. Cristiane, por Ainda favor. liberou. Boa Acho que noite. foi para outra pessoa. Aí, foi. Não era 2 aqui, eu minutinhos. ativado o meu microfone. Então, boa noite a todos, excelente a palestra. Eu vejo o curso da Gnoses como uma virada de chave, na vida de qualquer pessoa. Eu já fiz o curso, já iniciei, mas depois eu me afastei da Gnoses, porque eu precisava daquele momento para que minhas reflexões e pedi para retornar, e nesse pedir para retornar, e me pediram para que eu fizesse novamente o curso, e para mim, assim,
Todas as experiências são excelentes e para as pessoas que ficam na dúvida, fazer ou não fazer, façam. Se lá na frente vocês decidirem seguir o caminho, é totalmente aberto, seguir ou não seguir, mas o curso em si é uma virada de chave na vida de qualquer pessoa, né? Porque você passa realmente a ter a noção de se autoconhecer, né? Esse autoconhecimento, você não vai apenas aprender tudo que o mundo pode te proporcionar, mas ele vai te permitir, né? Conhecer-se a si mesmo e conhecerás o universo, né? E você vai ter realmente uma virada de chave. Essa virada de chave eu indico para qualquer pessoa. Você passar a realmente perceber tudo que está ao seu redor, perceber como o mundo gira e como você, por que tudo, né? Por que você veio àquela família, por que você nasceu naquelas situações, por que você passa por todas as situações que você precisa passar na sua vida. Então, principalmente para as pessoas que chegam um momento da sua vida em que tem tudo e não tem nada, que se descobrem e dizem assim, mas por que eu vim ao mundo? O que eu vim fazer realmente no mundo, né? Procura um sentido, né? Porque quando eu comecei a fazer essas perguntas a mim mesmo, mas por que Pai Criador, o que é que eu vim fazer na face da Terra? Aquele vazio que eu procurava, começou a aparecer o link de chamadas, né? Porque eu sempre buscava cursos da parte espiritual para fazer, e aí, em um momento, apareceu o curso da Gnoses, para o autoconhecimento, né? Um curso que estava sendo presencial aqui em Manaus, e eu resolvi ir lá e fazer esse curso. E, para mim, foi uma virada tremenda de chave, sabe? Foi quando eu realmente dei o despertar, né? Começou a vir aquela virada de chave para tudo na minha vida. Eu comecei a entender o porquê que eu tinha vindo naquela família, porquê que eu tinha passado por inúmeras situações, porquê que inúmeras coisas aconteciam, porquê que situações vinham de repetição para mim, até eu começar a entender realmente como é que o mundo girava. Então, eu, assim, só posso dizer que qualquer pessoa que tenha dúvida em fazer ou não fazer, faça os 3 meses, lá na frente você vai dizer se aquele curso vai valer, se vai ser a tua virada de chave também, porque é surpreendente. Todo conhecimento é válido e todas as pessoas que precisam, que chegam até aqui, elas não vêm à toa. Elas não entram no curso à toa. Às vezes elas já viveram isso em vidas passadas, eu tenho certeza. Elas já passaram esse curso em vidas passadas, elas já foram iniciadas em vidas passadas, e elas estão somente retornando para o caminho, né? Que é o caminho certo. Eu não vejo outro caminho, né? Quando as pessoas procuram, as pessoas que têm uma espiritualidade já desperta, né? Elas já começaram, elas já fizeram esse curso em outras vidas, e agora elas só estão retomando esse mesmo caminho, né? Muito Eu legal. vejo de outra forma, eu vejo que é a virada de chave para a vida dos iniciados, né? Porque quem chega aqui já foi iniciado em outras vidas, né? Sim, Então, assim, quando o Alan até me disse, não, Cris, para você retornar, você precisa refazer o curso, eu digo, não tem problema nenhum. Quando e onde? Quando que vai começar uma turma? E eu não parava de perturbá-la, né? Que eu estava doida para legal. reiniciar, né? Porque no momento em que eu saí, que eu estou um ano afastada apenas da parte presencial, eu não deixei de estudar em nenhum momento, eu aprendi mais ainda, porque eu tinha toda a literatura, então tudo que eu tinha dúvida, eu ia lá e lia, aquela curiosidade de entender mais ainda e botava em prática. Então, para mim, refazer esse curso vai ser algo excelente, e quem tem dúvida, faça os 3 meses lá na frente, não gostei, não quero seguir, entendeu? Ou quero seguir, é isso que eu procuro na minha vida. Então, fazer o curso é algo assim que não vai doer nada, para quem tem dúvida, é onde você vai entender tudo como o mundo funciona, como você funciona, o porquê das coisas e o porquê que a gente está aqui, né? Passando por essas situações. Por que tudo acontece comigo?
porque você precisa passar por todas essas situações para sim, poder se tornar uma pessoa melhor, né? sim. A Bem, gente bem legal, precisa Cristiano. passar todas essas situações, precisa Uhum. passar por todas essas experiências, né? Bem, Então, bem bacana. para quem precisa, eu não posso recomendar nada melhor, porque e até mesmo até quando começar o presencial aqui em Manaus também, eu pretendo fazê-lo presencial também, porque é algo Excelente. que Uhum. não tem outra explicação. Você vai entender muitas coisas que acontecem ao nosso redor e acontecem Uhum. conosco, né? São aquelas Excelente, Cristiano. experiências, né? Aham. Aquelas coisas que a A gente gente não consegue. agradece. São as respostas das perguntas que nós nos fazemos diariamente, né? Ou então a Sim. pessoa está só na mecanicidade, né? Para quem está só mecanicidade, vai conseguir sair da mecanicidade, vai começar a entender que o mundo não é só Aham. ver o WhatsApp, pagar a conta e trabalhar. Ela vai entender, né, que além da mecanicidade do dia a dia, existe uma outra, o porquê que nós viemos nessa passagem, né, que não é apenas essa passagem, foram Claro. diversas, e vamos entender o porquê de tudo, tá bom? Uma boa Perfeito. noite, obrigada, eu já estou mais do que inscrita, isso daí não tenho dúvida. Até mais. Ah, legal. É, puxa, bem bacana o relato da Cristiane. E assim, gente, isso aqui foi totalmente de improviso, tá? Não, a Cristiane não foi contratada para isso, a gente não combinou nada. Eu nem conheço, não conhecia a Cristiane, ela apareceu, Jamais, apareceu, tratado, não, eu estou sendo, é diríamos, espontâneo, né? não. E eu tive que refazer mesmo. Eu estou precisando Legal, refazer o curso para poder retomar as práticas presenciais, né? Porque como eu me afastei e fiquei um ano sem frequentar, né? Então eu disseram, se você quiser retornar, você vai ter que refazer o curso. Aí eu digo, não, claro, aí não tem problema nenhum. Então, assim, é perfeito. somente para o meu relato, né? Que onde eu buscava Sim, tanto, que eu buscava, comprava livro, onde tinha alguma coisa de espiritualidade, eu ia lá, lia. Mas é como o mestre fala, né? Você vai colocar em prática tudo que você vai ler, tudo que você vai aprender, você vai começar a praticar, você vai começar a perceber que tudo tem sentido e que lá você vai encontrar o sentido da vida, né? Então, na gnose, sim, você tem como você não... Quem já foi iniciado em outras vidas e quem está indo pela primeira vez, porque aqui vão ter diversas situações, né? Mas não é à claro. toa, né? Teve uma vez Uhum, que um instrutor, durante as aulas lá, disse: ninguém chega aqui à toa, né? Ninguém claro. chega. Uhum, Encontrou, justamente. aquele chamado do Instagram chegou até você, é porque você já Uhum, foi iniciado em outras vidas. E, sim. assim, não foi, gente, não foi. Se vocês estão pensando que isso daqui foi contratado, jamais. Eu só fiz o meu relato, né? Não foi uma brincadeira. Não, o Eu fiz relato uma que eu brincadeira, já coloquei em prática do que eu já li, do que eu já aprendi. claro. E a todo momento, quando eu tenho qualquer dúvida, eu vou lá na literatura e quando eu leio aquilo, eu digo, nossa, como encaixa? Como encaixa? Olha só, É a virada de chave, né? Para as pessoas genial. por que que eu vim na face da Terra, procuram e encontram a explicação toda. Quando a gente começa a ler e começa a aprender, e começa a entender, e começa, inclusive para as pessoas que tenham dúvida, vão poder, né, a partir de agora, ter a quem recorrer para encontrar as respostas. Claro. Certinho? Cristiane, Obrigada, boa noite. boa noite. Cristiane, muito obrigado pelo seu relato. Acho que é isso, é uma gratidão, né? Uma gratidão que a gente sente. E é isso. Estão todos convidados. Espero que possam continuar no curso. Boa noite. O pessoal já tá saindo até. Estamos encerrando já, pessoal. Se tem alguma dúvida, qualquer coisa, pode
pode enviar para algum dos instrutores lá, para o pessoal do grupo, alguns daqueles que estão como administradores. É, com certeza, outras pessoas, assim como a Cristiane, que deu o seu sentir, o seu relato também gostaria de compartilhar e nós adoraríamos, né, poder escutar a todos, mas o nosso tempo é um pouco limitado. É genial. E é isso, né? Essa é espontâneo, né? Aí a Cristiane lá de Manaus, né? Estado do Amazonas, o Alan tá lá pertinho também. É isso, gente. Espero que a gente possa ter ajudado de alguma forma, ter chego na consciência de cada um de vocês. Estamos à disposição, a gente vai acompanhar também, acompanhá-los no curso. E é isso, tenham todos uma boa noite, agradecemos a presença e até mais, até o curso, né? É isso. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.